Mas qual é a conclusão geral que a gente tira dessa ligação entre sexo e violência? A violência, no sentido de que as guerras do passado foram usadas para legitimar as guerras do presente. Como o próprio professor Funari tem pesquisa nesse sentido, a guerra mais famosa da Grécia Antiga, a Guerra do Peloponeso, foi usada por vários líderes militares do mundo moderno e contemporâneo para dar uma legitimidade às guerras que estavam sendo feitas, mas também a sexualidade, uma vez que a nossa sexualidade ela é muito devedora à sexualidade do passado. Em que sentido? Desculpa interromper o raciocínio. Porque assim, o nosso conceito de corpo e de como que o corpo é usado na sexualidade tem uma ligação com Grécia e Roma. É lógico que ocorre uma mudança muito grande com o surgimento e o estabelecimento do cristianismo, como a religião mais importante no mundo ocidental, né? Mas do século XIX para cá, houve uma espécie de resgate dessa sexualidade mais antiga, numa tentativa de uma sexualidade mais livre, mais aberta, sobretudo a partir dos anos 60, com a famosa revolução também sexual, né, de 68 para cá. Então, a nossa sexualidade ela tem esse vínculo com o passado, né? Tem essa interrupção e, ao mesmo tempo, tem uma tentativa de resgate, de ver mais essa liberdade que a gente nota com muita facilidade no mundo antigo. E aí você busca-se essa ligação do sexo e a violência, né? E a partir desses exemplos do passado. Uhum. Então, por exemplo, no tema do estupro, né? Ele também é usado em alguma literatura do século XIX para cá. Olha, isso não é uma atrocidade, algo incomum no ser humano. Uma vez que, se a gente contar a história dos estupros do passado para cá, é um tema recorrente, né? Então, alguns psicólogos americanos, nas suas pesquisas, os questionários que eles faziam com os presos por causa desse crime, alegar isso. Olha, não é algo incomum. Pessoas famosas do passado também fizeram. Cometeram estupros. Cometeram estupros. Bom, e essa questão da sexualidade, da violência, está ligada também aí no livro, existem exemplos de ligações homossexuais entre as pessoas com relação às guerras. Isso também está colocado no livro. De que maneira isso passou de lá, daquela época da antiguidade para a modernidade? Olha, esse é um tema muito fascinante, porque realmente não só na antiguidade, e em particular no exército, a relação entre homens era uma coisa bastante comum. Na Grécia, em particular, mas mesmo em Roma, também essa relação entre os homens no exército era considerada normal, e isso não, de maneira alguma, significava que a pessoa não ia casar, etc. Quer dizer, então, é um tipo de relacionamento que é, em geral, na sociedade, mas em particular no meio militar. Então, essa relação na antiguidade, ela tem diferenças e semelhanças com o que se constata no mundo contemporâneo, porque no mundo contemporâneo, ao mesmo tempo que se inventa uma categoria que é a homossexualidade, aí inventa-se no século XIX essa categoria, aí supostamente pessoas que têm uma inclinação só para ter relações com o mesmo sexo, que isso é uma invenção, né, dessa época, é uma convenção, né, criada no século XIX, mas ao mesmo tempo permanece esse comportamento masculino de que a amizade, a confraria, ela pode acabar levando às relações sexuais, mesmo no mundo contemporâneo, sem que isso mude muito o relacionamento familiar, que a pessoa tenha família, filhos. Então, isso a gente percebe tanto na literatura do século XIX quanto do XX, em geral e em particular, novamente, no meio militar. Não podemos nos esquecer que o imperialismo ocidental do século XIX, depois mesmo no século XX, ele foi feito principalmente por esses homens que tinham, então, essa relação, como disse o professor Grillo, uma relação bastante interessante,
tem uma relação com a antiguidade, porque dentro do próprio exército, eventualmente a pessoa poderia ter relações com outros homens, e durante a guerra, ou durante a conquista, é praticamente um direito adquirido você ter relações sexuais com as vítimas, em particular com as mulheres. Isso, veja, nós estamos falando do século XXI e estamos a guerras recentes, no qual diversas pessoas, diversos casos foram levados a público de estupro coletivo no sentido de que sistematicamente o exército... Na Bósnia, né? Na Bósnia, estamos falando justamente da Bósnia. Essa ideia que vem da antiguidade, de que você não só tem o direito, o soldado tem não só o direito, digamos assim, individual, como ele tem um direito ao botim, ele tem direito a pegar o que quiser, mas ele tem também, mais do que o direito a pegar alguma coisa, ele tem o dever, porque com isso ele consegue, digamos assim, disseminar a sua própria gênero, a sua própria herança naquela população que foi conquistada. Isso vem da antiguidade, a mesma ideia. Quer dizer, se essas moças tiverem filhos, esses filhos serão filhos dos conquistadores. Então é uma ideia que já está lá na antiguidade. Esses dois comportamentos, por um lado, o compadrio e camaradagem entre homens, que pode levar a relações sexuais, e por outro lado essa violência com relação às mulheres, inclusive visando a engravidá-las. Hoje em dia a gente tem noções diferentes com relação à sexualidade e violência do que havia no passado, mas estão ligadas, como vocês estão nos dizendo. Você acha que o leitor do livro, ele tem, no final dessa leitura, ele fica com essa noção, isso sobra para ele, essa ligação do passado com o presente? Eu acredito que sim. Uma vez que apesar de o livro ter dois eixos, né, o mundo antigo e o mundo contemporâneo, há uma narrativa do começo ao fim que conduz justamente para isso. Ao final da leitura é possível ver as diferenças de abordagens, né, são várias abordagens que são feitas por disciplinas diferentes, por olhares diferentes, mas que tem um determinado enredo, né, que faz parte da construção dessa narrativa, que é justamente conduzir a essa junção do sexo e a violência. Ok, obrigado pela entrevista, obrigado e parabéns pelo trabalho.